Entrando nas questões desses diversos feminismos, existem teorias que propõem a multiplicação de identidades sexuais e de gêneros com o objetivo de acabar com uma oposição binária, tipo masculino, feminino, heterossexual, homossexual. Só que ao mesmo tempo também existem movimentos, por exemplo, LGBT, que pautam a própria atuação política reivindicando seus direitos em parâmetros identitários. Sim. Como você vê esse aparente dilema teórico que influencia uma prática política por disputa de... Então, olha, para falar a verdade, eu tenho a sensação que isso já foi um problema muito maior na década de 90. Me lembro muito bem que quando entrou a categoria do gênero, havia todo um debate. Bom, agora nós vamos falar de homem e de mulher, então o feminismo dançou porque nós vamos abandonar a mulher e agora os homens já ganharam espaço de novo, lá vem eles ocupando a cena de novo. Então havia um debate uma resistência muito grande, né, a essa questão. E eu acho que a categoria do gênero entrou como uma resposta que o feminismo encontrou também para sair da filosofia do sujeito. Porque o feminismo fala a mulher, a mulher, a mulher. De repente a gente, não é a mulher, são as mulheres, porque tem mulher que oprime mulher, não tem a fazendeira que mandou ferrar a escrava. Então não dá para ficar achando que tem a mulher, você destrói o homem universal e coloca a mulher universal. Então foi essa crítica. Depois se começou a perceber isso, que a gente estava presa na filosofia do sujeito. E acho que muito embora as pessoas não tenham a teorização necessariamente, não tem importância que as pessoas tenham ou não tenham a teorização. O negócio é que quando a categoria do gênero entrou na década de 90, ela se expandiu com uma rapidez impressionante. E eu acho que teve a ver com essa virada, com essa crise da filosofia do sujeito, com uma outra filosofia que estava saindo do sujeito, mostrando que o sujeito é produzido em práticas e não ele é o produtor das práticas. Tudo bem, ele produz as práticas, mas ele é feito de relações de poder, é feito de relações múltiplas, né? Então, eu acho que esse deslocamento no feminismo teve como resposta trazer a questão do gênero. E aí foi um impasse, porque, bom, mas e aí? Se o feminismo defende as mulheres, que é uma identidade, como é que fica? E aí o movimento gay, eu me lembro muito bem desse debate, né? Agora, como é que o movimento gay vai fazer? Porque o movimento gay está afirmando o homoerotismo, a homossexualidade, ainda não era o homoerotismo. Então, como é que fica? Como é que se abandona a identidade e mantém? Tanto que depois passou de homossexualidade para homoerotismo, que aí você sai da filosofia do sujeito, né? Quer dizer, esses deslocamentos são interessantes. E eu acho que uma das respostas que eu gostei de ouvir foi assim, um uso da noção de identidades sexuais como estratégia, entendeu? Não assim como uma essência, como antes era, né? Não, eu sou mulher, eu nasci mulher, eu não sei o que lá. Quer dizer, muito mais como uma estratégia e deslocamentos no sentido de que nós somos precários, vai. Você pode, sei lá, você pode ser mulher numa época e de repente você vai ser trans e depois você vai ser não sei o quê. Enfim, você não tem nada, não tem o tamanho do quadril definindo que você é mulher e nasceu para aquilo para sempre, né? O que é uma prisão. A identidade, não é? Essa crítica de que a identidade é uma prisão foi uma conquista impressionante, porque pensa as pessoas com a cabeça de que quem nasce com a orelha em asa tende a ser anarquista, quem tem o nariz não sei o que lá tende a ser ladrão, bandido, e a mulher que nasce com a droga tende a ser puta. Imagina essas pessoas com essas noções olhando, né? Olhando e classificando, claro, classificando o outro na multidão, não é? Quer dizer, você não sabe quem é a pessoa com quem você vai se relacionar, por onde você classifica? Pela roupa, pelo tamanho do quadril, pelo tamanho da orelha, com as teorias do Dr. Lombroso. Quer dizer, eu estou dizendo Dr. Lombroso, mas estou querendo me referir à antropologia criminal, a toda a ciência médica, jurídica do século XIX que está forte ainda, né? Que a gente herdou, mas que agora está criticada, entendeu? Então eu acho que assim, as mudanças são muito grandes, entendeu? Mesmo que as pessoas falem ainda em identidade, elas já não estão falando em identidade como o termo nasce no século XIX. Quando você faz a história da identidade, porque assim, na Grécia não tem identidade, né? Não tem eu. Olha, eu não consigo entender os gregos, entendeu? Eu sei que não tem o eu, tem o si, né? É o cuidado de si, mas não é eu. Então,
é muito diferente a noção, né? Eu não sei, eu não entendo muito bem, ainda tenho que estudar mais isso. Mas eu penso assim que a noção de identidade é do século XIX, ela nasce num contexto de identificação do indivíduo na massa. Quer dizer, as sociedades anteriores eram pequenas, não tinha multidão, não tinha classe operária, não tinha greve operária, não tinha vida urbana. O mundo era rural, era cidade-corte, a moda durava séculos, né? De repente a moda dura meses. Então assim, é uma mudança absurda, não é? De um mundo rural, vamos dizer, estamental, da sociedade corte, onde o marquês se vestia com uma roupa, o duque com outra, o marceneiro com outra, e ninguém podia, havia regulamentos que impediam que um usasse a roupa do outro estamento. Para um mundo onde todo mundo pode pôr a calça ali. Só que a minha calça ali não é igual à tua, porque a minha tem uma florzinha aqui que a tua não tem. E o tecido da dele é muito superior à minha. Entendeu? Então, quer dizer, então eu acho que assim, a noção, o indivíduo vai se tornando importante nessa configuração do surgimento da multidão. E a preocupação em como se identifica. Porque antes estava claro quem era marquês, quem era duque, quem era... E agora? Se todo mundo põe a calça ali, como é que eu vou saber se ele vai me atacar ou vai me abraçar? Como que eu vou? Entendeu? Então, a identidade nasce como uma categoria policial, né? Método Bertillon, carteira de identidade, impressões digitais, fotografia, nasce com a polícia, para identificar o indivíduo na massa. E também tem uma resposta do indivíduo que quer se diferenciar na multidão. Então eu ponho o meu colarzinho aqui com o M de Margarete. Quando a gente era criança tinha aquela pulseirinha assim, né? Tinha o seu nome, tinha um guardanapo nas casas. Eu me lembro disso, tinha assim, um guardanapo que era uma argola. Enfiava o pano assim, o guardanapo, né? E aí nessa argola tinha o seu nome, né? Então, a fotografia, a expansão da fotografia. Quarto de criança, perfume, os cheiros, né? Cheiro de criança não é cheiro de mulher. Cheiro de mulher caça não é cheiro de puta. Cheiro de cachorro não é cheiro de gato. Os desodorantes, né? Quer dizer, essa sensibilidade toda esquadrinhada, né, e obsessiva que faz parte do nosso mundo ainda, né? Mas então, acho que é isso, né? Quer dizer, é uma preocupação. Então, eu acho que assim, a maneira como a gente utiliza a noção de identidade hoje é outra. Eu acho que assim, foi implodida essa categoria. Então, ela é usada de outra maneira e de uma maneira muito mais, vamos dizer, flexível, digamos, temporária, entendeu? Estratégica, tática, tanto que quer dizer, o que está chegando aí com força no Brasil é o movimento transgênero, né? Que é dissolução total dessas categorias, e a teoria queer, né? Essa ideia de que, olha, chega, né? Nem homem, nem mulher, tanto faz, nem hétero, nem homo, tanto faz, que é ótimo também, porque eu acho que assim, essas classificações só nos prejudicaram. Pode ser que em alguma época tenham sido boas, entendeu? Mas faz muito tempo que elas só criam preconceitos, distâncias, gaps, falta de conexão entre as pessoas, não é? Então, que elas sejam dissolvidas por outras formas de pensamento, eu acho muito bom, é muito positivo, porque nós temos que... A gente tem que se conectar, não é? O nosso mundo nos distancia profundamente, né? Embora crie massa, mas assim, é tudo muito esquadrinhado, assim, quer dizer, qual é a minha relação com uma menina de 15 anos ou com um garoto de 17, se não for com professora, ou se ele não for da minha família, entendeu? Quer dizer, então as relações estão muito enquadradas, muito, vamos dizer, engessadas, e acho que essas categorias, elas engessam ainda mais, então, que a gente brigue para dissolvê-las, eu acho muito bom, porém, eu acho também que na experiência prática as coisas nem sempre acontecem como na teoria. E de repente você vê grupos que deveriam estar propondo isso estarem se afirmando como identidade. Aí fica complicado de entender, não é? Quer dizer, sabe assim? Aí vem um grupo transgênero criticando as feministas porque as feministas são preconceituosas. Quer dizer, e aí então? E os evangélicos são o quê então? Entendeu? Então, quer dizer, aí é formar um gueto, que é o oposto da proposta da teoria de dissolver para você se abrir para o mundo, não é? Então, eu não sei, eu acho que assim, a coisa é meio confusa, né? Não há muita clareza.
E, na minha opinião, a gente vive... Eu acho que os arquitetos têm discussões bárbaras sobre os problemas da cidade. A gente vive em cidades que nos segregam, né? Tanto que a minha filha perguntou se ladrão tem mãe ou dorme em cama. Né? Por quê? Porque ela nunca viu um ladrão. Aconteceu uma história, eu não sei se eu tenho tempo de contar uma história, que eu achei o máximo que me aconteceu na Unicamp um dia. Eu achei o máximo essa história. Veio um rapaz, e eu estava com uma pilha de livros indo pro carro, pro estacionamento. Aí vem um rapaz e fala assim pra mim: professora, quer ajuda? Aí eu falei assim, nossa, eu tô aqui há 500 anos, nunca ninguém me perguntou se eu quero ajuda. Claro que eu quero ajuda. Ó, muito obrigada. Aí ele veio e começou a me ajudar. E nós fomos indo pro carro. Ele estava com um uniforme verde. Aí eu falei assim, mas ele era um moço assim, como os alunos, né? Eu falei assim, de que ano você é? Ele falou, não, professora, eu não sou aluno. Começou a dar risada. Aí eu falei assim, não, mas você é daqui da Unicamp? Aí ele começou a dar risada. Ele só ria. Mas por que você tá rindo? Ele falou, a senhora não sabe? Sabe o quê? Você não conhece os verdinhos? Ele estava de uniforme verde. Eu falei, conheço, vocês estão limpando os jardins, arrumando a grama, não é? Quer dizer, eu achei que vocês fizessem isso, assim, um trabalho, você tem aula, depois no intervalo vocês fazem um trabalho para a universidade, não sei o que eu pensei. Não pensei, na verdade não pensei nada. Aí eu falo assim, e ele começa a rir. Aí ele fala assim, nós somos presos, a gente mora na prisão. E a gente trabalha durante o dia aqui na universidade, fazendo jardinagem, e à noite nós vamos para a prisão, nós estamos cumprindo pena. E eu gelei. Foi assim, um minuto eu gelei, depois eu relaxei, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, e você fez o quê? Você roubou alguma coisa? Eu falei, eu assaltei as lojas americanas no shopping Aricanduva. Aí eu tava tão tensa que eu virei e falei assim pra ele, mas você é burro, não, cara? Porra, vai assaltar o shopping e não quer ser preso? Por que você não assaltou uma coisa mais disfarçada? Loja americana, no shopping Aricanduva. Tinha que ser preso mesmo. Pô, você tinha que ser mais inteligente. Comecei a brincar assim, de nervoso que eu tava. Cheguei no carro, pus até logo, tchau, tchau, foi-se embora. E eu assim, entendeu? Fiquei pensando assim, gente, eu nunca vi um preso na minha vida. Eu nunca tinha conversado com um preso. Eu nunca fui numa prisão, nunca fiz pesquisa em prisão, nada. Aí eu fiquei, passam-se uns 2, 3 meses, vem o rapaz. Aparece ele de novo, arrumado, sem uniforme, normal. Eu falei, professor, eu vim aqui para dizer até logo, dizer que eu acabei de cumprir minha pena e estou livre. Aí eu falei, puxa, que bom, boa sorte, olha, seja mais esperto, não vai assaltar nada agora, hein? Muda de vida. Não, com certeza. E acabou. Essa foi a minha relação com o preso até hoje na minha vida. Entendeu? Então, você fala assim, bom, que tipo de cidade eu vivo que eu não tenho? Eu nunca conversei com um craqueiro. Quer dizer, outro dia eu passei na Cracolândia e eu estava dirigindo, também me aconteceu uma cena engraçada. Veio um negão, né? E veio vindo pro carro e eu querendo fechar o vidro, não consegui. Ele chegou. A senhora foi a única pessoa que não fechou a janela na minha cara. E eu pensei, eu não fechei porque não deu tempo. Não foi bem porque... E a senhora não sabe, a senhora ia perder a chance de ver um negro bonito como eu. Aí eu falei, ah é? Falei, vou tirar um sarro dele. Peguei R$5, dei pra ele e falei assim, olha, mas vou te dizer uma coisa, você tá vendendo gato por lebre, ou lebre por gato, não sei como é que é a expressão. Como que é gato por lebre? Lebre por gato. Você tá vendendo gato por lebre, porque você não é tão bonito assim não, hein? Esse negro bonito, não tô vendo não. Aí o homem fez uma cara de espanto, porque ele também não imaginou que eu fosse reagir com uma piada em cima dele, né? Aí ele virou, eu falei assim, não é que você seja tão feio, isso não é tão feio, mas daí a ser esse negão lindo que você tá vendendo aí, não... Entendeu? Acabou-se. Abriu o sinal e foi-me embora. E não, mas você foi a única... Aí eu pensei assim, que relação, entendeu? Quer dizer, eu nunca conversei com um craqueiro, eu nunca conversei com um preso, as prostitutas eu conheci porque eu escrevi um livro e fui parar no meio delas. E levei um susto porque era tudo o contrário do que eu pensava. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente vive um tipo de cidade que segrega. Você convive 24 horas com pessoas iguais a você, os negros entre eles. Qual é a consequência disso?
A consequência é que quando um grupo não conhece o outro, ela imagina, porque ela conhece pelo cinema e pela literatura. Então o cara vai olhar a prostituta e vai enxergar uma aranha venenosa, porque ele nunca conversou com a mulher, não sabe que ela compra pão, que ela precisa ir no banco, que ela tem filho, que não é? Ela não sabe quais são os problemas, entendeu? Então eu penso que assim, esse mundo que é tão esquadrinhado, por isso que eu adoro Foucault. Foucault mostrou isso, não é? Que essa sociedade disciplinar, e o Deleuze mostrou essa sociedade de controle, ela não nos liga. Ela não nos conecta, por isso que precisa fazer rizoma, né, como diz o Deleuze. E precisa fazer rizoma. Agora, se você vem um grupo que está falando que nós temos que abolir as identidades sexuais, porque isso cria preconceitos, mas esse grupo se afirma como identidade sexual na prática, com um discurso contrário, e é preconceituoso com todo mundo, então, entendeu? Quer dizer, se entra o feminismo negro e acha que as brancas não têm nada para falar e que elas são exploradoras, dominadoras, então eu acho que é importante a crítica, mas é importante criar formas de ligação, porque nós estamos muito desconectados e a direita está se articulando muito mais rapidamente, como sempre, né? Então...